Nós vamos começar o nosso culto a Deus mais uma vez, né, e sempre no interesse de conhecer melhor aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar, para nos orientar, principalmente para nos fazer conhecer a respeito de Deus e do que, sendo Deus, Ele tem sido e o que Ele é capaz de ser para demonstrar o seu amor e buscar salvar o maior número possível de pessoas, inclusive, né, nós e através de cada um de nós, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente tem conversado, tem desenvolvido nesses cultos matutinos, quando a gente então se lança a buscar esse conhecimento cada vez mais aprofundado e o que nos liberta mais de nós mesmos e que nos leva ao encontro de outras tantas pessoas amadas de Deus e que o Senhor espera, através de nós, abençoar muito essas pessoas. No Salmo 119, versículo 71, a Bíblia diz exatamente assim: foi-me bom ter sido afligido. Foi muito bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi muito bom, Senhor, eu ter passado por tudo aquilo. Na paráfrase terapêutica, a gente pode ler esse texto da seguinte forma: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu Espírito em nós, nos guiando, atendendo ao seu plano salvador da graça, tem nos feito aprender muito sobre os seus estatutos em todo o tempo da nossa vida, até quando estamos vivendo alguma aflição, tá? Então, mesmo quando não estamos em aflição, nós estamos crescendo, porque é uma obra do Espírito. Mesmo quando não estamos em dificuldades, né, ainda assim estamos crescendo cada vez mais parecidos com Jesus. E o salmista chama a atenção de que as aflições, quando acontecem, não é, elas são essa mãozinha a mais que nos leva a conhecer melhor quem é Deus e quem somos nós nas mãos de Deus, tá bom? Dentro desse espírito é que o nosso culto, e a gente pode afirmar isso, o nosso culto é saber mais sobre essa revelação divina, né? A revelação do amor. E compreender nisto o que acontece na Bíblia, que é a existência da letra que mata, tá? A partir da palavra de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata é exatamente a explicação de cada pessoa, de cada escritor, a respeito da revelação que ele teve contato. Então, ele vê a revelação e ele, a partir, não é, da sua visão, do seu entendimento, da sua compreensão, ele vai, então, expor isso lá no texto bíblico. É por isso que a gente encontra tantas divergências, entende? Porque não é Deus falando para que as pessoas copiem, não é Deus ditando, mas é Deus se revelando e cada escritor, não é, dentro dos seus limites, das suas deficiências, escrevendo a respeito dessa revelação. Aí a gente vai ver todo tipo de preconceito nesses escritores, todo tipo de desinformação, uma série de situações que você vai ver, você olha no texto bíblico, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Só para a gente ter um exemplo, Moisés entendeu da parte de Deus que deveria entrar em Canaã e matar todas as pessoas. Ele entendeu que Deus se revelava dessa forma. Hoje a gente sabe que Deus jamais se revelaria dessa forma. Mas ele entendeu assim e ele escreve. Só que o interessante
é que no livro de Juízes, logo após os 5 livros de Moisés, né, em Juízes, logo após o livro de Josué, inclusive, Juízes, o escritor vai dizer que Deus afirma, e foi o que o escritor entendeu também, né, Deus afirma que Moisés entrou em Canaã, mas Deus poupou, Deus não deixou que fossem mortos, né, aqueles, algumas das nações cananeias. Aí o texto diz assim, é por isso que eu mantive nação tal, deixei para ficar entre vocês. Então, o que é que há? Moisés entende que era para matar todos e Deus aproveita alguns, então há uma contradição. Deus não se contradiz. Quem que se contradiz são os homens que tentam entender Deus, né? Outra coisa é Moisés receber uma ordem de Deus para dizer a Faraó, e o texto bíblico, o próprio Moisés entender que Deus estava em Faraó, levando Faraó a desobedecer o que Deus havia orientado. Isso não tem sentido, né? Não tem sentido bíblico. Mas fazer o quê? É a limitação humana, né? É o que Paulo chama de a letra. A letra mata, né? E o espírito é que vivifica, tá bom? Então, é nesse sentido. Dentro disso é que a gente já vimos ontem que Deus sempre quis alcançar e salvar todos os homens, né? Sempre, desde que criou o homem. Antes de criar o homem, ele já estava com essa pretensão, porque sabia que que a humanidade iria ter a sua queda diante dele. Então, primeiro, Deus sempre quis alcançar e salvar todos os homens, e hoje a gente chama atenção para o seguinte, a todos os homens, né, todas as pessoas, antes e durante o judaísmo, dentro e fora. Não é só o judaísmo, mas dentro e fora do judaísmo, antes do judaísmo, antes mesmo de Abraão, né? E depois do início do judaísmo. Então, um argumento que eu coloquei aqui é isso. Por isso, sempre se revelou a todos, né? Indistintamente, e os exemplos que nós temos é Melquisedeque, né? Melquisedeque é colocado, é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo, né? O outro é Balaão. Deus falou, não é, ao rei, não me lembro o nome, mas falou ao rei, né, que ele era da nação daquele rei, ele falou em nome de Deus. Deus falou através de Balaão, né? Nínive, o texto não coloca que Nínive se rendeu, né, através da pregação. Então, fora do judaísmo, Deus estava então presente, atuante, falando, não é, e salvando pessoas. E também, deixa eu ver aqui, esses são exemplos, né? Exemplos, e há outros muitos que o texto bíblico não registra, mas, né, um exemplo que é colocado, claro que a gente tem que analisar direitinho o texto, porque se trata de um escrito, digamos assim, é um texto que, embora esteja entre, né, próximo dos livros históricos, mas ele abre os escritos, que é o livro de Jó. Quando Jó está ali, é temente a Deus, mas em momento algum é afirmado que Jó fosse um judeu, que fosse um descendente de Abraão, que fosse uma pessoa do judaísmo, né? Mas era temente a Deus. Então haviam muitas pessoas, né, que estão no texto bíblico e fora do texto bíblico, mas que naquela época, né, mesmo sendo de outras nações, foram pessoas alcançadas pela ação de Deus em salvar, em se revelar e salvar o maior número de pessoas. Crer que só o judaísmo
foi alcançado por Deus, só o judaísmo, fora do judaísmo não havia isso, é negar a ação e o amor do Espírito Santo. Tá bom? Então tem assim, é negar o seu saber, convencer todo o mundo, cada pessoa. Quando eu creio que é só o judaísmo, né? E a gente tem essa tendência, né? Até porque empurraram isso muito na gente. É crer que o Espírito não tem a capacidade de convencer, né, o mundo, né, de atender ao amor de Deus nesse sentido. Também é negar o seu poder de converter todos os arrependidos, levar as pessoas a saberem sua situação pecaminosa e depois, ao elas reconhecerem que são pecadoras, é por isso que existem as religiões, a gente já conversou sobre isso. A religião é uma resposta as religiões no mundo é uma resposta do homem a esse convencimento. Eu sou pecador, eu preciso fazer, entre outras palavras, eu preciso fazer as pazes com a divindade. Aí entra a existência da religião. É uma busca de criar situações que reaproxime o homem de Deus, porque ele sabe que está distante de Deus. É por isso que existem as religiões, tá? É o que leva a humanidade a isso, é justamente o interesse. Primeiro, reconhecer que é indigno, que é pecador. E segundo, a busca dessas pessoas, a divindade que a revelação, o que eles entenderam da revelação tem levado eles a crerem. Tá bom? Também é negar o poder que o Espírito tem de dirigir a santificação, né, a todos os arrependidos. A santificação tem o sentido de nos tornar agradáveis a Deus, tornar qualquer pessoa agradável a Deus, tá bom? E isso ocorre em qualquer religião onde há um reconhecimento de pecado e a pessoa se rende para que o Espírito possa fazer esta obra. Tá ok? Muito bem. Isso basicamente é o que o nosso culto tem buscado entender, trabalhar, né, a partir desse amor de Deus para com todos os homens. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o verdadeiro culto a Deus. Tá? Deixa eu botar aqui nos comentários. O verdadeiro culto a Deus. Hoje a gente vai falar sobre um verdadeiro culto a Deus. É o ensino público, entendeu? É pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente em né, levar condições para que pessoas, outras, tenham uma vida menos dificultosa, né? Mesmo aquelas pessoas que são remuneradas. Deveriam fazer isso de graça? Deveriam agir, né? Quanto mais você tem como se sustentar, mais fácil, mais envolvido, mais comprometido você fica em fazer esse trabalho que está em suas mãos. Quantas e quantas pessoas têm sido beneficiadas, abençoadas por Deus através de tantos profissionais que atuam para o ensino, para a educação de tanta gente. Tá? Então, aqui tem uma explicaçãozinha que diz assim: pessoas que vendem seu tempo e trabalho ao Estado para ensinar pessoas, para desenvolver pessoas, principalmente pobres, os que sempre estão marginalizados pela sociedade em geral, professores e outros profissionais que são mãos de Deus para abençoar gente nas escolas primárias e secundárias e até nas universidades. São os responsáveis por tantos filhos de pobres estarem formados e bem remunerados em suas atividades profissionais. Tá? Então, é uma poderosa maneira de adoração a Deus, de glorificar a Deus. Tá? A gente pode lembrar aí
Pessoas comprometidas ou não com Deus, mas que são usadas por Deus para abençoar tanta gente. É nesse sentido que a Bíblia chama Ciro, o rei dos persas, Deus chama de meu ungido, meu servo, meu enviado, entendeu? Minha pessoa escolhida. É nesse sentido que ele chama Ciro, né? Eu não posso afirmar para você, nem favorável nem contrário, de que Ciro, né, dentro da religiosidade dele, servia a Deus. Eu não posso lhe afirmar, até porque o preconceito dos judeus em escrever esse texto na Bíblia, não permite a gente enxergar isso, mas não faz diferença. Deus sabe o que é que tem nas mãos. Então, eu não posso lhe afirmar ou desafirmar, né? Mas eu posso lhe dizer que Deus chama ele, lá em Isaías, chama de meu servo, porque Deus usou aquele homem para, então, promover o desenvolvimento do seu projeto em relação a Israel e em relação à vinda, né, de Jesus Cristo. Tá bom? Então é nesse sentido. Então nós temos pessoas comprometidas ou não com Deus, que são usadas por Deus no ensino público para abençoar ricamente, né, muitas outras pessoas, muitas outras famílias, muitas vidas, né, que no presente e no futuro desfrutam do resultado positivo desse trabalho. Tá bom? Muito bem, vamos aqui para o texto bíblico. Nós estamos em João, estamos agora no capítulo 2 de João. Tá? E eu vou botar aqui o esboço do livro de João, pelo menos o esboço do capítulo 1 e do capítulo 2. Né? Nós estamos então no primeiro momento do capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho. A gente já falou do versículo 1 e 2 e hoje a gente vai aqui para o 3 e o 4. O versículo 3 diz assim: E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Os preconceitos e as prepotências e as intolerâncias, né, da nossa parte, né, de nós cristãos, temos entendido que aqui está se falando a respeito de suco de vinho. Suco de vinho, né? Temos muito receio de falar sobre o vinho, né? Principalmente no nosso contexto brasileiro. Se fosse na Europa, os cristãos lá bebem com facilidade, com tranquilidade, o vinho mesmo, né? E eles lá não têm dificuldade de ver isso aqui como vinho, não. Mas aqui nós temos essa dificuldade, e aí a gente cria, né, situações para poder, né? Mas aqui então está a mãe, naquela festa, acabou o vinho, o que era normal naquela época, né? Se fazer muitas festas com o vinho, justamente por causa do seu teor alcoólico, né? Então, a mãe chega para Jesus e diz: olha, eles não têm vinho. É interessante primeiro a gente saber por que ela procurou ele para dizer isso. Será que ela entendia que ele tinha solução? Será que em outros momentos, né, com outras situações, Jesus também se resolveu, né, com milagre ou com alguma... Por que a mãe de Jesus procurou Jesus para conversar sobre isso? Né? Por quê? É uma pergunta interessante. Se esse é o primeiro milagre, se esse realmente é o primeiro milagre, né? Por que ela procurou ele e disse: olha, acabou o vinho? Isso será que é o sentido de que ele estava com vontade de beber, né, de beber vinho, e então ele procurou, não encontrou, e ela então disse: olha, é porque eles não têm vinho. Será que é isso o sentido? Né? É uma coisa a se questionar. Não faz muita diferença, né? Para o cristianismo em si, para a fé, não faz muita diferença. Agora, também tem uma resposta. Pode ser que essa seja uma maneira que João, depois de 60 anos,
da morte de Jesus, pode ser que seja João explicando aos gnósticos, explicando alguma coisa que a gente não percebe em nós mesmos, porque não conhecemos plenamente a crença, como é que eles criam, com aquelas ideias deles, mas eles entendiam perfeitamente o que é que João está explicando aqui. Então é uma coisa a se considerar. Temos resposta? Não, não temos resposta. A gente vai ficar no texto sem necessariamente ter alguma resposta sobre isso. O 4º versículo diz assim: respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? O que é que eu tenho com isso? Será que é isso? Por que está me falando isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Ou o que é que eu tenho com essa sua preocupação? Por que veio me falar? Pode ser. Ainda não é chegada a minha hora. Então, alguns usam essa expressão de Jesus para afirmar que, basicamente, o seu ministério ainda não havia começado. Em cima dessa afirmativa dele. Tem outros aspectos que podem ser considerados em cima dessa palavra dele. Das pessoas, por exemplo, que têm dificuldade e vê aqui essa palavra de Jesus como sendo uma afronta, é como se ele estivesse agindo contra a sua mãe. Mas, na verdade, o Jesus, a gente tem que sempre entender esses textos a partir do contexto, a partir do Jesus que a gente conhece. Então, por que a partir do Jesus que a gente conhece? Porque tem algumas coisas que a gente tem que considerar aí. Primeiro, quem está falando aí é João, no mínimo. Claro, não é João que está escrevendo, que João era analfabeto. Alguém está escrevendo o que João está ditando. Tem esse primeiro aspecto. Segundo aspecto é o fato de que já se passam aí 60 anos, desde que Jesus havia morrido. 60 anos. Então, detalhes de algumas coisas são incapazes de serem lembrados. Outro aspecto aqui desse texto é o de que devemos compreender que é um texto que está sendo escrito para os gnósticos, para aquelas pessoas específicas. Esse texto não está sendo escrito para mim, para você, para as pessoas desse século, do século passado, nada disso. Isso aqui está sendo escrito para um grupo de pessoas, os gnósticos, era um grupo herege daquela época, e João está fazendo uma defesa da fé, uma defesa do cristianismo. Ele quer apresentar principalmente que Jesus veio em carne, Jesus encarnou, Jesus se tornou homem de verdade, não era mini-homem, não, era um homem de verdade, era 100% homem. Esse é o interesse de João. Então tem que se considerar todas essas coisas, mas sempre entendendo, claro, dentro do contexto, que Jesus tem o maior respeito pela sua mãe, porque isso faz parte do caráter dele, faz parte da sua iniciativa em honrar pai e mãe, como parte da orientação de Deus para a humanidade, pelo menos entendida, e é da parte de Deus, porque mesmo tendo sido entendido somente por Moisés, só não, mas por Moisés, Jesus também confirma isso em outros momentos do texto bíblico. Ok? Então, esse é o versículo 3 e 4 tem esses aspectos a serem considerados. Vamos falar sobre liderança espiritual. Na segunda-feira, a gente conversa sobre liderança espiritual, dos líderes responsáveis pela espiritualidade do rebanho. Tá? Aí são os títulos, uns são pastores, outros são guias, outros são anciãos, outros são sacerdotes, tem vários títulos que são dados, mas o importante aí é lembrar que é aquele responsável pela espiritualidade do grupo. Tá? É semelhante aos apóstolos. Nós vamos ficar, como na instituição ele diz, olha, nós vamos ficar
na oração e no ministério da palavra. Esse, então, é o líder responsável pela espiritualidade do rebanho. Tá? E o versículo que nós estamos aqui, já estamos em 1 Timóteo, capítulo 3. Então, o texto que a gente pode ver é o versículo 6. Essas pessoas, esses líderes, devem ser não neófitos, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Tá? Então, esse é o versículo 6. Logo após esse, e ligado a esse, nós temos aqui também o versículo 7. Ele diz assim: também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora. É necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio, não é? E no laço do diabo. Tá? Aí a paráfrase, né, terapêutica que a gente pode compreender esse texto diz assim: primeiro, lembrando que é um testemunho público necessário para aquela pessoa que exerce essa função. Tá? O testemunho de um líder espiritual também deve incluir o desfrute da construção de excelente reputação na sociedade onde o rebanho do Senhor se localiza. Isso ajuda muito para que não seja envolvido em acusações levianas ou não, que prejudiquem a sua liderança e o desempenho do próprio rebanho em sua comunidade. Tá? Então, esse seria o entendimento desse texto, né, no versículo 9, a respeito de um líder espiritual. Tá bom? O que mais que a gente pode ver aqui? Só para a gente lembrar, quando fala aqui do opróbrio, do laço, né, do diabo, para que não caia nesse laço, é a ideia do orgulho, da vaidade, a ideia da prepotência, do uso indevido, né, da responsabilidade que tem em suas mãos. Então, tudo isso que se caracteriza como o laço do diabo. Não é o laço que o diabo caiu, mas é o laço que o diabo, nessa linguagem, né, o laço que o diabo arma para que esse líder possa cair, certo? Então, é nesse sentido que ele está chamando a atenção desse laço do diabo. Muito bem, vamos aqui agora para um momento dessa opinião que a gente vai dar. Deixa eu botar aqui nos comentários o momento dessa opinião. Muito bem. Então tá aqui. Uma opinião que a gente pode dar aqui, já demos até, mas vamos aqui acrescentar alguns aspectos daquilo que já dissemos. O cristianismo tem sido, né, esse cristianismo que está aí, na história da humanidade, tem sido um câncer para a humanidade. Tá bom? Então, se você pegar, aí alguém pode dizer assim, mas não é todo o cristianismo. Tem uns argumentos que a gente usa, né? Não é todos os cristãos que fazem assim, não são todos os cristãos que são assim. Tem assim, porque a história só fala o lado ruim. Tem isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é que isso não faz diferença. Porque Deus quer alcançar justamente as pessoas que, segundo o nosso entender, estão as pessoas que estão compreendendo errado aquilo que somos e aquilo que temos feito como cristãos. É nesse sentido que Jesus diz assim, olha, aquele que atrapalhar um desses meus pequeninos, entendeu? Então, na visão de Deus, na vontade de Deus, o importante são eles, o que eles pensam a nosso respeito. Então, não temos que argumentar, dizer, é porque eles são assim mesmo, só olha o lado errado, o lado ruim da gente. Não faz diferença, porque Deus quer alcançar essas pessoas.
Não adianta. Por exemplo, a gente coloca assim, dentro do cristianismo existe o joio e o trigo. O joio bota para quebrar. O joio, na história da humanidade, pegou o cristianismo como instrumento para cair em cima da humanidade, cair em cima das pessoas que Deus ama. Nós, o trigo, ficamos calados, não reagimos, deixamos a coisa do jeito que está, a gente não fala nada. Então, eles lá têm a ideia de que todos nós somos a mesma coisa. Uns fazem e outros aplaudem. Uns fazem e outros concordam. Então, não adianta eu ficar nesse argumento de que tem muitos cristãos que são bons, tem muitos cristãos que são verdadeiros cristãos. Não adianta isso. Porque o mundo lá fora que interessa a Deus, que Deus quer alcançar, que Deus quer salvar, né? Lá fora, essas pessoas estão olhando do jeito que eles estão escrevendo sobre nós. Do jeito que eles estão registrando sobre nós. Para um pouquinho, vá na internet, procura saber sobre o que é que o mundo pensa a respeito do cristianismo. Na Idade Antiga, por exemplo, na Antiguidade, dá uma olhada lá, o que é que fala de cristianismo no mundo, né? Principalmente depois que o cristianismo assumiu o papel de religião oficial do Império Romano, depois do ano 321, por aí. Procura ver o que é que está registrado no mundo aí a respeito do cristianismo. Dá uma olhada na Idade Média. O que é que esse mundo é o mundo que Deus está querendo salvar. Não adianta eu ficar arranjando historinhas. A mesma coisa na Idade Moderna, quando então surge o protestantismo, surge a Reforma Protestante. Procura ver o que é que aconteceu naquela época, o que é que o mundo registrou daquela bandidagem que aconteceu. Procura saber, dá uma olhada na internet, para de ficar somente ouvindo e achando que, né? Vá para a internet, vai estudar, dá uma olhada lá na idade, depois da Idade Moderna, né? Na Idade Contemporânea e na época da Revolução Francesa, do que aconteceu aí depois das guerras, principalmente guerra civil americana. Dá uma olhada no que é que o cristianismo tem feito nesse mundo. Nós somos um câncer. Interessante. Viemos para ser a cura. Fomos chamados, somos trabalhados pelo Espírito de Deus para ser a cura, a luz, o sal desse mundo. Mas o que a gente tem feito, o que a gente tem conquistado, é uma desgraça para esse mundo. O mundo é melhor do que nós, porque nós acusamos, perseguimos e criamos situações muito mais contra o mundo do que o mundo faz contra a gente. O mundo é bom demais. O mundo, olha, eles nos respeitam ainda, apesar de tudo. Eles ainda, né? A gente não tem o menor respeito por eles. Não temos o menor respeito. Eles são, a gente chama eles de filho do diabo, vão tudo para o inferno, eles são isso, eles são contra Deus. A gente cria tudo contra eles. E eles ainda nos respeitam. Então, o cristianismo tem sido isso na humanidade. É só dar uma olhada na história da humanidade. Procura ver na internet. Gente, informação hoje está tudo fácil. Não precisa mais você ir na biblioteca procurar um livro, não. É só clicar aí, fala aí. Agora já agora não, né? Já há algum tempo, você chega, clica lá no microfonezinho, você agora só basta falar. A busca, né? Registra o que você falou e vai em busca daquela informação e ele dá tudinho. Tá aí. Só não vê se a gente não quiser. Então, é nesse sentido que essa palavra, essa preocupação quanto ao cristianismo,
né? O que é que o mundo vê em relação a nós, né? Aí esse texto aqui começa assim: na história da humanidade, a religião que mais fez e promoveu guerras no mundo é o cristianismo. Quem mais fez guerra no mundo, olha que a gente só tem no mundo o quê? 2.000 anos. 2.000 anos só. E a gente já fez mais guerra do que toda a história da humanidade. Já matamos mais gente do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. Tudo em nome de Jesus. A religião que mais fez e promoveu guerras no mundo é o cristianismo. A religião que mais agiu com o comportamento talibã em todo o mundo, né? Talibã que todo mundo rejeita, é o cristianismo na história da humanidade. A religião que mais perseguiu todas as diversidades, recentemente, outra coisa que eu oriento você, na internet, né, tem lá no YouTube, tem alguns canais, tem alguns postagens falando sobre os instrumentos, as máquinas que o cristianismo usava para perseguir e para torturar pessoas. As máquinas que eu usei para torturar pessoas só porque elas não pensavam nem criam do jeito que eu queria. Somos um câncer. Somos um câncer. Os piores inimigos do cristianismo estão dentro do cristianismo. Não é lá fora. Dentro. A religião que mais resiste a reconhecer seus erros e crimes contra a humanidade, inclusive buscando justificar suas malignidades num Deus totalmente contrário ao Deus da Bíblia. É o cristianismo. A gente é prepotente demais para reconhecer os erros que a gente cometeu. Muito bem, então o texto está aí, né? E basicamente é isso que eu queria chamar a atenção hoje, né? Antes da gente falar mal dos outros, é bom a gente olhar para a história da gente. Aí a gente vai ter, primeiro, pouco tempo para olhar os defeitos dos outros, e segundo, a gente vai ter vergonha, né? Porque os erros dos outros são muito menores do que os nossos. Muito menores do que os nossos. E aí a gente então vai ficar com vergonha. Quer dizer, se a gente tiver bom senso. Quem tem bom senso vai ter isso. Quem é realmente cristão vai ficar com mais vergonha ainda, porque esse bom senso, né, tem a ver com a ação do Espírito de Deus na vida da gente. Tá? Muito bem. Então, seguindo aqui, a gente vai para... Vamos aqui para o Facebook. Tá bom? Vamos para o Facebook. Deixa eu botar aqui nos comentários. Nos comentários. Deixa eu atualizar aqui o Facebook para poder colocar aqui na janela, para poder melhor... Pronto, aqui está. Vamos lá? Aqui está o culto de hoje. E aqui já está curtido pelo Erotildes. Querido, um abraço. Prazer em vê-lo. Dessa forma, pelo menos, aqui com a gente. Então, aqui está o culto. Aqui estão os comentários, né, que a gente colocou para poder as pessoas identificarem cada momento do culto que nós estamos realizando. Aqui tem o dia de hoje. Primeiro que outubro é o mês rosa, né? A gente está lembrando isso sempre. Segundo, dia 11 é dia do deficiente físico.
É o dia do Teatro Municipal, lá no Rio de Janeiro. É o dia do aprendizado com o passado. É o dia do aprendizado com o nosso passado. Olha que coisa que tem a ver com a gente, né? Com o nosso cristianismo. É o dia da teimosia criativa e produtiva. É o dia da teimosia criativa e produtiva. É o dia do Mato Grosso do Sul, desde 1975. É o dia de luta por creche no Rio Grande do Sul. É o dia nacional e internacional da prevenção da obesidade. É o dia sul-americano do pulverizador e da pulverização. E o dia mundial do ovo. Tudo a ver com nós brasileiros, né? Tudo a ver. Hoje estamos vivendo o nosso dia, dia do ovo, né? Porque a galinha está muito cara e e a outra carne também está muito cara. Só tem que ser no ovo por enquanto está menos caro. E o Dia Internacional das Meninas, né? Dia Internacional das Meninas. Então esse é o dia de hoje, dia 11 de outubro. Aqui tem o culto de ontem, o culto da família, né? O culto IEBD da nossa família, e tivemos ontem visitas muito importantes, gente muito agradável, gente muito boa que esteve conosco naquela oportunidade, né? E está aqui curtido, muita gente boa. Deixa eu ver se eu falo grande parte deles, porque parece que aqui não vai me dar todos os nomes. Soraya Sol, Maria Cléris, Marinês Monterchieri, Maria Inês Rocha, Sônia Alves, Lúcia Melo, Agnaldo Lima, Ninha Dió, Cláudia Pereira, deixa eu botar aqui de novo, Cláudia Pereira, Erotildes Davi, Edna Santos, Edneide Pestana, o Adson Costa, Hilda Chaves, Nilza Borel, Kátia Lauton, Suelene Gomes, Gilda Oliveira e mais 6 outras pessoas que agora estou sem os nomes delas. Deixa eu ver se eu consigo aqui todos os nomes, porque é gente boa que eu não posso perder os nomes, né? Cadê? Onde é que eu parei? Gilda Oliveira, Fabrina Bonfim, Adrileia Pamponete, Sebastião Monteiro, Cristina Nogueira, Itana Axa e Tomás Edson. Então são pessoas que curtiram o nosso culto da família, não é? De ontem, né? Geralmente 10h30 a gente encerra o culto e faz então um levantamento, cada pessoa dá uma palavra a respeito do culto e do tema da escola dominical que a gente teve, né, para conversar sobre o ensino bíblico, tá bom? Foi muito agradável ontem, muito rico, até com a presença daqueles que estiveram conosco. Aqui tem uma palavra também da Vilma Moitinho, que lindeza, uma reunião de bênção, uma meia ideia. Muito bem, Vilma. Aqui tem um vídeo, não é? Um vídeo sobre o Salmo 1, né? A diferença dos bem-aventurados. Aqui tem um vídeo para relaxamento, né? Musical, justamente para ser usado em relaxamento. Aqui tem um banner que diz o seguinte: toda religião no mundo sempre foi formado por duas mentes muito distintas. A mente do joio, né? Esses são termos dentro do cristianismo, mas que servem para outras religiões também. As mentes do joio e a do trigo, tá? E Deus ama igualmente a cada um. É muito bom saber disso, entendeu? Muito bom. Como ajuda a gente a saber que Deus ama também o joio e ama da mesma forma que ama o trigo. Agora, quem é mais privilegiado? Quem mais desfruta, né, desse amor de Deus? O joio?
Não, a mentezinha é tão pequena que além de se prejudicar, né, além de se auto-sabotar, ainda sai sabotando os outros. Enquanto que o trigo, mesmo com suas limitações, com as suas infantilidades, né, por uma coisa ou outra, ainda assim o trigo desfruta muito melhor desse amor de Deus, né, que ele tem para com todas as pessoas. Então, vale a pena ser trigo, né, mas Deus ama igualmente o joio, né, também. E aqui está o culto matutino de ontem pela manhã, tá? E aqui tem as pessoas que curtiram. Aí tem a Lani Carvalho, o Adson Costa, Manuel Souza Benjamin, Iris Carvalho e Ivete Espíndola. São também pessoas muito carinhosas, pessoas, né, são anjos que de alguma forma Deus usa para abençoar a vida da gente e de muitas outras pessoas. Tá bom? Ok. O que mais que tem aqui pra gente? Deixa eu ver se nesse tempo se tem alguma coisa que a gente gostaria de destacar. Não. Então vamos fechar aqui e a gente então vai para o nosso momento de oração. Tá? Aqui tem esses temas aqui. Esses temas, nós estamos aqui sobre eleição, evangelho, família, né, graça, herança eterna, igreja. Nós estávamos falando a última vez sobre igreja. Então, acolher no critério dos outros, isso é também uma coisa importante, né? Eu acredito que eu falei quando a gente voltou a conversar sobre isso. Não é acolher no meu critério, não. É acolher no critério do outro, tá? No critério do outro. Então, isso é ser igreja. Ser amável no critério dos outros, tá? Ser amável no critério dos outros. Ser bom testemunho no critério dos outros. Então, não é... Não, eu dou bom testemunho nos meus critérios. Não, isso aí não interessa. Tem que ser no critério dos outros, porque Deus quer alcançar os outros. E aí tem que ser pela visão dos outros, né? Lembra do que ele falou, Paulo orienta, né? Paulo diz assim, olha, quando você for convidado a uma festa, vai e coma de tudo. Agora, se alguém lhe disser, isso aí foi dedicado a um ídolo, né? Então aí, ele diz assim, então, aí nesse momento não coma mais. Não coma, não é por causa da comida, nem por causa do ídolo lá, não. É por causa da pessoa que está lhe falando isso. Né? A preocupação com o que ela está vendo e o que ela está pensando. Porque Deus quer alcançar ela. Então você não tem o direito, mesmo que você esteja comendo uma coisa que você acha que é correto, não tem problema, mas se escandaliza ela, deixe de comer, porque Deus quer alcançar ela. Entendeu? Então é no critério dela e não no seu critério. No seu critério você diz, não, eu posso comer, não tem nada a ver. A Bíblia diz que não há nenhum problema, mas acontece que no critério dela, isso aí é problema. Então não coma. Por amor a ela. Como amar a ela se eu nem conheço muitas vezes? É porque você ama a Deus. Você ama a Deus que ama aquela pessoa e quer salvar aquela pessoa. Então, por amor a Deus, você então, né, procura não dar escândalo àquela pessoa. Tá? Aí tem aqui exemplos da igreja de Colossos, Efésios, os Filipenses, a igreja de Jerusalém, a ideia de que é um corpo de Cristo, né? Quando fala em corpo de Cristo, é bom lembrar que não é a igreja local, entendeu? A igreja local pode até fazer parte do corpo de Cristo, mas ela não é o corpo de Cristo. Por que não é? Porque ela é formada por joio e trigo. E o corpo de Cristo não é formado por joio. Não é formado por pessoas que não são salvas. Somente os salvos fazem parte do corpo de Cristo.
Entende? Então a igreja local ela pode até fazer parte, ou seja, o trigo dela pode até ser parte do corpo, mas a igreja local não é o corpo. Mesmo que as pessoas falem e tal, né, entendam assim, mas não tem sentido. Né? O corpo de Cristo não tem joio no meio. O corpo de Cristo não é formado pelo joio. E a igreja local é formada pelo joio. É um rebanho, né, formado pelo bode e pela ovelha. Tá bom? Então aqui está, corpo de Cristo, só ovelhas, só trigo. E quem faz essa unidade é o Espírito de Deus. Tá bom? Aí a gente vai falar depois sobre o hospital e tal, mas aí é um outro momento que a gente pode conversar sobre isso. Deixa eu tirar aqui o Facebook e a gente vai para o momento de oração. A gente vai orar. Deixa eu colocar aqui nos comentários, né, esse momento da oração. Isso facilita para que pessoas depois possam encontrar esse momento, né, dentro do culto, tá bom? Então, a gente, nesse momento, o que é que a gente vai fazer? Já estamos na presença de Deus, então a gente já agradece a Ele, né, pela nova semana. Né? Começou ontem, a gente não pode esquecer isso. Né? A gente começa no primeiro dia, começa no dia do Senhor. Tá? Mas, basicamente, para o trabalho, para as atividades, hoje é o dia que começa, então, a semana de atividades. E aí a gente agradece a Deus, porque é mais uma semana que teremos para servi-lo, para fazer a vontade dele, para sermos luz, para sermos sal. Agora começa o verdadeiro culto a Deus. Aquele de ontem é legal, mas o que vai ser durante a semana nos nossos lidares, esse é o verdadeiro culto a Deus. Tá? E a gente vai pedir que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que surgirem para, com o nosso testemunho, estarmos evangelizando, salvando, né, sendo instrumento de salvação para a vida de muita gente. A gente louva a Deus pelos aniversariantes de hoje, a gente louva e pede, né, intercede a Deus pelos enfermos, aqueles que estão acamados, adoentados, aqueles que estão precisando ser confortados, que o Senhor possa confortá-los. A gente agradece a Deus pela assistência, as pessoas que têm assistido e participado dos nossos cultos. A gente agradece a Deus pelos apoios, os vários tipos de apoios que a gente tem recebido de uma maneira ou outra, e até tem gente que se apresenta para sustento dessa obra. E a gente louva a Deus pelo carinho, pelo respeito, pela vontade que esses têm de participar de tudo isso. E a gente faz tudo isso pelo nome de Jesus. Sabemos que somos indignos, não merecemos, somos pecadores, mas a misericórdia de Deus é que tem tido paciência conosco. Então a gente usa, né, a gente vai pelo nome de Jesus para estar na presença do Senhor e podermos pedir e agradecer todas essas coisas. A lembrança é que hoje à noite a gente vai ter um encontro com Jonatas para a gente conversar sobre um tema a respeito de família. Tá? Hoje à noite, 7 horas da noite, né, 19 horas, lá no Instagram. E amanhã a gente vai estar no nosso culto matutino conversando sobre lideranças espirituais, agora aqueles responsáveis pela existencialidade do rebanho. Que fala sobre o projeto Atendimentos Sociais. E aqui, hoje é segunda, é um ótimo dia para você repensar sua vida com o que lhe faz bem. Faz uma listinha, coisas que bota assim, 30 coisas que me fazem bem. E faz a outra, né? 30 coisas que não me fazem bem. Né? Identifique essas coisas. Tudo isso vai ajudar muito, né, na sua saúde. Você saber o que lhe faz realmente bem e o que não lhe faz bem. Se é que você vai descobrir alguma coisa que lhe faça mal. Né? Quanto melhor está o nosso coração, menos coisas nos fazem mal. Tá? A gente vai colocar uma musiquinha aqui para encerrar.
e a gente vai se despedindo, tá? Que esse dia seja um dia maravilhoso para você, no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas. Tá?